Hoje eu quero te convidar a lermos juntos o texto de João capítulo 16. É um capítulo bem interessante dentro da perspectiva do ministério de Jesus. O contexto desse capítulo é um contexto bem interessante. Jesus está nos seus comunicados finais antes da sua morte, da sua ressurreição, antes da sua crucificação. Então Jesus está passando ali os recados finais para os discípulos. Ele está avisando que ele vai precisar passar pela cruz. Ele está relembrando os discípulos próximos que isso faz parte do projeto divino. E aí eu queria compartilhar com a gente algo nesse texto, dentro do tema que a gente está conversando esse mês, que é a missão de Deus. Esse mês de maio nós estamos entendendo um pouco sobre a missão de Deus. Semana passada a gente falou sobre a missão de amar, a missão do amor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a missão de ser. Um alerta à ditadura de ter o ter, do ter como forma de preencher vazios. Quando que nós vamos aprender essa diferença do ser e do ter? Aprendendo na missão de Deus a preencher os nossos vazios, não com o ter, mas com o ser. Eu queria ler com vocês esse texto de João capítulo 16, a partir do verso 17. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Por que vou para o Pai? Ou seja, os discípulos estão perguntando, o que ele quer dizer com isso? Daqui a pouco vocês não vão me ver, mais para frente vocês vão me ver de novo. Jesus está nesse capítulo falando essas coisas e eles estão em dúvidas. Ele diz assim, o que quer dizer? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Por isso, lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei que mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí Jesus dá um exemplo. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino ou uma criança. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Mas agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e que nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Último versículo.
Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente está falando da missão de ser, quando nós estamos falando que a missão de Deus é uma missão de ser e não de ter, a gente entra em duas vertentes. Primeiro, o ter daquilo que a gente chama, talvez hoje, numa imagem numa figura que caracteriza, que explica bem, é o materialismo. Quem não é tentado no caminho da religião a perceber que esse contato com o divino lhe traz algumas coisas. Quem na hora da angústia não busca uma resposta palpável de Deus. Quem na hora da pobreza, na hora da miséria, na hora do tropeço, na hora do desemprego, por exemplo, não busca um bem visível como sinal dessa espiritualidade. Quem na hora de uma situação complicada não busca algo em que se apalpar para dizer, olha, a minha espiritualidade fez sentido. A minha fé se transformou em algo que eu possa pegar, possa ver, possa visualizar. Quem aqui já não viu um carro com adesivo atrás dizendo, foi Deus quem me deu? De forma que aquele carro simboliza o quê? Simboliza a materialização da fé. Simboliza aquilo que eu estava necessitando, aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu clamei a Deus, aquilo que eu busquei com fé, e a minha fé se materializou nesse carro. Essa é a nossa primeira tentação quando a gente fala do ser e do ter. A segunda tentação que na nossa jornada nós somos tentados é quando esse ter não é mais sobre as coisas construídas, mas é sobre as prevenções da vida. Quantos de nós não oramos para não ficar doente? Quantos de nós não oramos para a viagem dar certo? Quantos de nós não oramos para a recuperação vir logo? Quantos de nós não oramos para a gente, antes de viajar, não sofrer um acidente? Quanto da nossa fé nos impulsiona a orar, a buscar, a perceber que esse divino vai traduzir a nossa relação em algo que nos protege, algo que nos previne, algo que diz, olha aquele que está à sombra do Onipotente, olha Deus, esconda-me nas suas asas, olha Deus, trata-me como a menina dos teus olhos, olha Deus, que eu seja o seu jardim secreto. Ou seja, quanto da nossa fé se materializa nessas duas formas, do que Deus me dá e do quanto Deus me protege. Do que Deus provê, do que Deus materializa dizendo, opa, olha só, servir a Deus é bom porque Ele gerou isso. Ou quanto da nossa fé também é materializada não em algo estritamente material, mas em algo, olha, eu estou servindo a Deus e minha conta na farmácia diminuiu. Olha, eu estou alegre. Olha, eu estou feliz. Olha, a minha vida está dando certo. Nesse capítulo em especial, a gente vai ver um fato pedagógico de Jesus falando. E Jesus está dizendo algo interessante, porque o contexto aqui, conforme nós dissemos, é um contexto de despedida. Olha, gente, passei com vocês 3 anos, fizemos muita coisa. Fizemos muito. Ressuscitamos mortos, curamos enfermos, encontramos pessoas das mais variadas formas, das mais variadas situações, e eu vou falar um negócio para vocês, muita coisa aconteceu. Pedro, curamos até a sua mãe. Vocês viram que pela fala eu proferi palavras de cura, pelo toque, pelo encontro. Vocês viram muito. Mas agora nesse capítulo, Jesus está dizendo algo interessante, e parece que de uma certa maneira, na nossa construção, baseado no que a gente ouviu até aqui, no que a gente viu e no que a gente vivenciou até aqui, parece Jesus estar incoerente. Porque ele começa dizendo no capítulo 16, o mundo vai odiar vocês. Olha, agora vai ter perseguição. E ele termina o capítulo dizendo, no mundo vocês terão aflições.
Ele passa o capítulo 16 inteiro dizendo sobre como será a vida dos discípulos após a sua partida. E ele diz, olha, vai ter desafio. Não se apeguem ao ter as coisas e não se apeguem ao ter a proteção. Porque agora, como diz no ditado popular, o bicho vai pegar. Parece que Jesus está dizendo assim, olha, tudo que a gente viveu agora nesses 3 anos, não foi a vida, foi só uma prévia. Foi só um aperitivo. Foi só uma pequena amostra dessa relação. E Jesus está contrapondo, dizendo, opa, mas não se apeguem a isso, porque agora vai vir a perseguição, vai vir isso, vai vir aquilo outro. Tá? O que Jesus está dizendo? Será que Jesus está se contradizendo? Será que Jesus passou 3 anos curando para depois dizer não vai ter mais cura? Será que Jesus passou 3 anos prevenindo, protegendo os discípulos e agora vai dizer, olha, isso tudo era uma enganação? Será que Jesus falou, está dizendo que não, eu só quis mostrar para vocês que eu tinha poder, mas agora cada um por si. E ele até diz, olha, vocês vão me deixar sozinhos porque cada um vai para a sua casa. O que Jesus está dizendo? Será que a Bíblia está se contradizendo? Alguém que passa 3 anos curando, e tem um autor que diz assim, se a gente fosse escrever todos os milagres de Jesus, não caberiam em livros. Será que ele passa 3 anos fazendo isso, para agora, na hora de ir embora, falar assim, gente, valeu, foi top, foi lindo, mas agora, o que vai rolar para vocês agora é perseguição. O que Jesus está ensinando? E aí a gente lê o capítulo inteiro, nessa ótica. O que Jesus está falando? O que Jesus está falando? No último versículo ele explica. Ele vai dizer assim, a minha proposta nunca foi trabalhar o ter. A minha proposta nunca foi produzir uma fé no coração de vocês que materializasse em coisas para dizer, ó, a minha fé é válida. Muito menos uma fé que me faz andar por cima das águas o tempo inteiro. Uma fé que não me deixa ficar doente. Uma fé que me previne das coisas. Ou seja, Jesus está no seu último relato, no seu último ensino, no seu último contato, olho no olho, dizendo, olha, a fé não é para isso. A fé não é para ter. A fé não produz no indivíduo um poder de ter. A fé que eu mostrei para vocês, a fé que eu passei 3 anos compartilhando, a fé que está presente em 4 autores, a fé que está transcrita de forma palpável e que 2000 anos depois a gente vai ler, a gente vai aprender, a gente vai visualizar, não está pautada no ter. O ter até faz parte. Jesus sim curou muita gente. Jesus sim materializou a fé em multiplicação de pães. Jesus sim materializou a fé em ressuscitar mortos. Jesus sim produziu muitos aspectos visuais da fé. Jesus sim previu e preveniu muito das situações da vida enquanto ele esteve ensinando os discípulos. Mas o cuidado de Jesus nesse capítulo é dizer assim, cuidado, para a sua fé não estar pautada nisso. E aí ele vai traduzir dizendo, no mundo vocês vão ter aflições. E por quê? E o que eu acho interessante nesse texto é porque Jesus passa o capítulo inteiro, na verdade ele começa no capítulo anterior, falando sobre esse tema, alertando os discípulos sobre essa dinâmica. Olha, eu vou sair. Então, na minha saída, não entenda a mensagem errada. E ele vai falando, por que no final, no último versículo, ele ainda tem que repetir? No mundo, vocês terão aflições. O caminho da espiritualidade, irmãos, é um caminho da obviedade. Às vezes, a espiritualidade precisa ser óbvia para a gente entender. Porque quando a gente está falando de vida, quando nós estamos falando das aflições,
quando nós estamos falando da existência, quando nós estamos falando de viver em família, quando estamos falando de viver em sociedade, quando nós estamos falando sobre trabalho, quando nós estamos falando sobre saúde, quando nós estamos falando sobre possibilidades de tragédia, quando nós estamos falando dessa vida de dor, dessa vida finita, quando nós estamos falando dessa vida que deteriora o nosso homem exterior, quando nós estamos falando dos desafios de viver, a nossa mente cria uma religião que nos faz fugir disso. Vem para Jesus que seu casamento será. Vem para Jesus para Ele multiplicar a sua. Vem para Jesus para você não ficar. Vem para Jesus para você não se entristecer. Vem para Jesus para você flutuar nessa vida. Vem para Jesus para você passar no concurso. Conheci a história de um pastor que ungia caneta de quem ia prestar concurso. Conhecemos histórias de gente que unge toalhinha para você passar na porta do caixa eletrônico no banco que você está devendo grana. Conhecemos potes de água sendo vendidas, água do poço de Jacó, lá de Israel. Beba, experimente, execute, faça, e a sua vida vai ser o quê? Protegida, mudada. E vem a espiritualidade dizendo, a vida espiritual é uma vida de obviedade. É claro que no mundo você vai ter aflição. Percebe a diferença? Jesus está prevenindo aquilo que os discípulos, representando a nossa cultura, exigiu dele durante os 3 anos. Jesus, é agora que o Senhor vai libertar Israel do Império Romano? É agora. Jesus, é agora. Jesus, é agora. É agora que a gente vai bombar. É agora que a gente vai flutuar nessa vida. É agora que vai... É agora que meu marido vai ficar bom. É agora que minha mulher vai ficar um anjinho. É agora que meu filho vai tomar um draminho espiritual. É agora. É agora, Jesus. Estou no 6º dia da campanha. É agora. Jesus, cumpri 6 semanas. É agora. E aí vem a espiritualidade e diz, a vida espiritual é uma vida de obviedade e não de coisas extraordinárias. A espiritualidade diz para nós, no mundo você vai ter aflições. A Bíblia vai dizer para nós, a espiritualidade vai dizer para nós que é claro que a partir do primeiro fôlego de vida, a vida é uma luta. A partir do primeiro fôlego de vida, o seu pulmão arde. E se o bebezinho, no primeiro respirar dele, o pulmão arde, aquilo é simbólico. Sofrimento, vida, enfrentamento da vida é inerente a ela mesma. E a espiritualidade não tem a prerrogativa de nos poupar dela. Onde estão os nossos sofrimentos? O nosso sofrimento não está necessariamente para como a vida é. O nosso sofrimento não está pela forma que a vida se manifesta. O nosso sofrimento em relação à vida, quando a gente fala de espiritualidade, está no fato de crermos que seria diferente. E quando a gente se depara com a vida real, não é. O nosso sofrimento não está quando a gente enfrenta uma doença. Pelo contrário, o ser humano é uma máquina de adaptações. E ele tem a capacidade inerente, natural, dada pelo fôlego de vida, de reconfigurar a vida até quando se perde algo essencial. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube. Uma pessoa que perdeu os 2 braços, ficou só uma partezinha dos braços. E para não parar de trabalhar, ele desenvolveu um projeto de continuar sendo motoboy sem os 2 braços. Eu falei, com uns 4, com 2 e 2 pernas, eu não consigo nem andar de bicicleta. A pessoa que perde os 2 braços e ela não tem uma ideia de que aquilo, que alguém vai restabelecer isso para ela, ela consegue se adaptar. Uma criança que nasce com uma deficiência, ela consegue ser uma criança feliz. Um adulto que perde uma visão, que perde uma perna, um adulto que perde um emprego, um adulto que perde mãe, perde pai, perde alguém na vida, um adulto que é impossibilitado de algo de acordo com as realidades da vida real,
se ela não tem uma promessa religiosa de que Deus pode restaurar, essa pessoa consegue se restabelecer na vida. Desculpa a expressão, a desgraça toda está quando a gente crê que a religião traz para nós o ter como uma promessa. E a gente começa a dizer, meu casamento vai ser restaurado. Meu marido vai mudar. Minha mãe vai ressuscitar. Isso não vai me acontecer. Vou mudar para Brasília e vai ser feliz. Vai estar tudo certo. É só fazer a campanha. E aí entra aquilo que a gente conhece bem como a exploração da fé. Se você não recebeu porque você não está orando direito, é porque a sua contribuição está pouca. É porque ontem você foi para a festa. É porque sua roupa está preta, tinha que ser branca. E você que está de branco tinha que ser preto. Aí a gente vai criando as culpas religiosas baseadas em quê? Na escravidão do ter. Se eu não tenho, é porque eu fiz alguma coisa errada. É porque minha fé não foi. É porque a minha dádiva, a minha entrega, a minha oferta, eu não dei direito para essa entidade. Então por isso eu não tive. Aí vem Jesus, no seu discurso, e diz assim, vocês não entenderam nada, né? Eu estou falando que eu vou. Estou falando que eu vou, vocês não entenderam nada, né? É mesmo, Jesus, o senhor vai? E essa sensação de desamparo. Como assim o senhor vai? Como assim? Como assim o senhor vai? Vai deixar a gente só? Aí Jesus fala assim, não só vou deixar vocês sozinhos, como no mundo que vocês vão enfrentar, vocês vão ter tribulações. Que Jesus cruel. Que espiritualidade é essa? Não, Jesus, calma aí. E minha sogra? Não vai ser curada de novo, não? Melhor não, né? Enfim. E aí? Eu vou ficar agora desamparado? E aí Jesus vai então dizer para nós que o caminho da espiritualidade, diferente do caminho da religião, é um caminho de obviedades. É claro que ser pai vai te trazer muitas preocupações. É claro que ser mãe vai te trazer muitas dores, começando pelas físicas. É claro que você ter um filho vai tirar suas noites de sono. É claro que você ter um emprego vai te demandar muita coisa. É claro que você pode bater o seu carro. Parece óbvio aquilo que Jesus está dizendo, mas não é. Porque a gente entra num looping do ter. Do ter, do ter, do ter, do ter, do ter. E quando vem alguma coisa a gente assusta. Quando vem alguma coisa natural da vida, a gente se assusta. Como assim? Meu filho deu birra, mas eu não fiz a campanha ontem. Como assim? Não passei num concurso, mas eu ofertei. Como assim? Não curou, mas o pastor lá da frente falou, rasgou, inclusive o exame médico falando, ó, tá curado, não tem mais câncer. Parece óbvio o que Jesus está dizendo, mas é. Porque na nossa construção do ter, nós nos apegamos àquilo que Jesus faz. E a espiritualidade não está para isso. A espiritualidade está para dizer, a vida tem o seu curso normal. Existe o sol para o justo e o mesmo sol para... Existe o mesmo trânsito para o justo e para o injusto. A vaga que falta para o crente, falta para o descrente. Já viu o crente orando por vaga de trânsito? Jesus, eu vou sair de casa. Jesus, é o seguinte. Se Deus... Uma vez um pastor chegou em casa lá na casa do meu pai, contando o testemunho que a esposa dele havia engravidado. Ó, pastor, que alegria! Ó, que bacana, legal, o resultado. Deu positivo, minha esposa está grávida, que legal. Aí ele, ó, pastor, agora eu vou morar para ser menina. Não, meu filho, agora não tem mais jeito não. Não é. A gente não faz esse tipo de oração. Nascendo com saúde já tá? Faz sentido, gente? Deus não vai abrir a vaga de trânsito. Foi só uma coincidência. Poxa, frustrou. Deus não vai aumentar salário porque você orou. Deus não vai curar porque você orou. Deus pode, mas não necessariamente vai. E essa é a obviedade que a espiritualidade nos apresenta. No mundo você vai ter aflição. Mas aí a gente pensa que Jesus terminou.
E ele vai dizer: no mundo você vai ter aflição, mas tende. Jesus não está apresentando para nós uma fé pautada no externo. A nossa tendência é uma fé projetada no externo. Nós como seres humanos, e não é culpa, e não é nenhum tipo de julgamento, é só uma percepção natural de todos nós temos dificuldade com o espiritual transcendente, subjetivo. Nós gostamos de materializar. 30 dias sem falar para o seu cônjuge que você já ama, já pode rolar uma DR. Porque direto você tem que falar o quê? Te amo. Te amo, hein? Ó, boa noite, te amo. 30 dias sem falar, já dá B.O. Por quê, gente? Aniversário sem presente. Aniversário sem parabéns. Gera em nós o quê? Uma aflição, porque constantemente nós precisamos de símbolos que nos remetem ao subjetivo. A gente gosta do símbolo. A gente gosta do prato cheio para dizer que se alimentou bem. A gente gosta da conta recheada para dizer que a gente recebeu muito. A gente gosta de muito carinho para se sentir amado. A gente gosta de muito visual para isso preencher as nossas estruturas inseguras. Por isso que nós somos viciados no ter. Quanto mais se tem, mais se sente. E Jesus está dizendo assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo. Jesus veio mudar o mundo em nós. Não é sobre vencer a morte, é sobre lidar com a morte. Não é sobre ter dinheiro, é sobre saber lidar com o dinheiro. Não é sobre ter emprego ou não ter emprego para dizer que você tem ou não tem fé. É para saber lidar com profissão. Não é sobre filhos perfeitos, é sobre saber ser filho, saber ser pai. Não é sobre casamento legal, é sobre saber. É sobre saber. A espiritualidade não muda o externo. A espiritualidade nos prepara no interno. A espiritualidade nos prepara com ânimo. Jesus não veio mudar o mundo para dizer: olha, Deus existe. Embora ele possa acontecer. Embora os milagres possam sim acontecer. Embora sim as pepitas de carinho de Deus, dando uma vaga de estacionamento, às vezes acontece. Às vezes ele, eu sou bom pai, tá? Mas Jesus está dizendo: olha, não se concentre e não coloque a sua fé baseada nisso. Porque não é sobre o que ele faz no externo. É sobre como ele nos prepara no interno. É sobre ânimo e não sobre tranquilidade. É sobre ânimo e não sobre pacificação externa. É sobre ânimo e não sobre um mundo muito organizado. É sobre ânimo e não sobre uma casa silenciosa. É sobre ânimo e não sobre filhos perfeitos. É sobre ânimo e não sobre família perfeita. É sobre ânimo e não sobre patrão sorridente. É sobre ânimo e não sobre cliente batendo a porta para comprar 3 BMWs por semana. É sobre ânimo de continuar quando só vende uma por mês. É de ânimo para continuar numa escola barulhenta e pais que não entendem. É sobre ânimo para levantar todo dia cedo com medo da violência. É sobre ânimo. O que está faltando nos nossos contextos? Mundo ou ânimo? É óbvio que o nosso mundo precisa de muitas estruturas. Mas a gente vai percebendo que quanto mais estruturas nós temos, isso não está alimentando o nosso homem interior de ânimo. Onde se tem mais número, um número maior de pessoas desistindo da vida? É nos mundos miseráveis ou nos mundos bem estabelecidos? Nos mundos cada vez mais estabelecidos. A gente não vê tanta incidência de desistências da vida nos nordestes, nos sertões, nas Áfricas da vida. A gente vai ver desistência da vida na Avenida Paulista, na Suíça, em Japão, Suécia. Por quê? A espiritualidade está dizendo: não é sobre um mundo perfeito, é sobre um coração animado.
A espiritualidade não tem a prerrogativa de o tempo todo nos ludibriar com chocalhos, com vitrines bonitas, mas com mesa preparada para nunca nos fazer desanimar. A espiritualidade não é sobre palcos, é sobre mesa. Não é sobre tronos, é sobre casa. Não é sobre templos, é sobre coração. Porque Jesus está o tempo todo nos relembrando que não são os palcos, não são as vitrines, não são os tronos. É a casa, é o interior, é o coração. Jesus não veio com a prerrogativa de mudar o mundo para nós, mas de mudar a ideia de mundo em nós. Se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será luz. Mas se os seus olhos não forem bons, quão densas trevas o seu interior será. Não está falando de mundo, está falando da ótica como nós vemos esse mundo. Jesus não está falando sobre mundo perfeito, mas sobre ânimo renovado. Então espiritualidade é sobre obviedades. Toda vez que você se perguntar, achando estranho o que você está passando, lembre que a espiritualidade é sobre obviedades. É isso mesmo. Deus me ajuda a emagrecer. Aí eu oro, faço jejum. Jejum não, porque é parar de comer, né? Aí vem o irmão e fala assim: Maia, tenho um compromisso com você, terça e quinta e sábado, 5 horas da manhã. Aí eu falo: sai, Satanás. Mas a espiritualidade está dizendo: vai, meu filho, abraça que é teu. Porque a espiritualidade é um mundo de obviedades. Amém? E ao mesmo tempo Jesus está dizendo: olha, já que é de obviedades, que nesse mundo não vai mudar, então eu vou dizer para você: tenha bom ânimo. Que Deus nos ajude a acordar às 5 da manhã. Amém mesmo. Amém bem sofrido, você viu? Amém! E a gente começa logo em maio para junho, né, Leandro? Não podia começar em setembro no calor, não. Tinha que começar bem no friozinho, a coberta. Que Deus nos dê ânimo para levantar e fazer as consultas médicas que a gente precisa. Que Deus nos dê ânimo para a gente sentar em família e se perdoar. Que Deus nos dê ânimo para a gente sentar na terapia e abrir o nosso coração e finalmente sair dessas amarras que a gente tem, que a gente vem trazendo a vida inteira. Que Deus nos dê ânimo para procurar um nutricionista e falar assim: me ajuda, porque o negócio está feio e não consigo. Que Deus nos dê ânimo para domingo de manhã falar assim: eu preciso buscar espiritualidade, então vou colocar na minha agenda aqui que domingo de manhã é para isso. Que Deus nos dê ânimo e não condições. Que Deus nos dê ânimo não em condições externas. As condições externas, e a Bíblia não é pessimista, mas a Bíblia é realista, dizendo: vai cada vez ficar pior. Vai cada vez ficar pior. Não pense que a espiritualidade vai mudar muito. A cidade que vai ficar cada vez mais cheia, cada vez mais doenças diferentes, cada vez mais realidades extremamente... Mas a espiritualidade mantém o ânimo. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã, independente de como vai ser aquele dia. É isso que a gente se agarra. Amém, gente? Vivemos entre dois mundos, o mundo do ser e o mundo do ter. Um é silêncio, profundidade, presença. O outro é barulho, vitrine e performance. Jesus nos chamou para a missão do ser. Sair da ditadura do ter como uma forma de preencher os nossos vazios. Será que o que a gente está buscando em Deus é para a gente compreender ou para a gente fugir? Eu quero uma esposa bacana, por quê? Para fugir das DRs? Eu quero um filho perfeito para fugir de buscar na escola? Para fugir de ter conversas difíceis? A gente está fugindo de quê? Buscando na fé. Aí Deus devolve a gente para o mundo e fala assim: ó, vocês vão voltar cada um para sua casa. Eu volto para o céu, vocês vão voltar para sua casa. Vai, bora. E é legal, a última expressão de Jesus com os discípulos, quando Jesus está sendo levantado aos céus, e é visual, os discípulos estão vendo, e eles ficam lá assim: uau! Eles ficam lá assim: olha lá,
Subiu, subiu, subiu. Aí vem uma voz do céu dizendo: ei, 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 oh, ei. O que vocês estão olhando para cima? Bora viver, bora. Esse que subiu daqui a pouco vai descer, mas vai viver, vai. Em vários setores da Bíblia existe essa proposta que o ser humano, mostra o ser humano, desculpa a expressão, esbabacado pelo divino, e vem uma voz do divino falando assim: vamos viver? Bora. A igreja de Jerusalém foi lá para a festa de Pentecostes. Todos os judeus se encontravam em Jerusalém devido à festa. A cidade encheu. E a festa foi maravilhosa, porque teve uma visitação especial naquele ano. O que eles fizeram? Não vou voltar para casa mais não. Vou morar aqui. Só mandou um zap, falou assim: vende tudo e vem. E aí ficaram lá 2 anos assim, o quê? Se lambendo. Olha que legal, que bacana, olha Jesus, olha, língua estranha, e culto, e repleplé, e e pá, aquela coisa toda. 2 anos depois, o que Deus faz? Pessoal, vamos trabalhar? Quem que Deus levanta? Um cara chamado Saulo, com a carta do imperador na mão, falando assim: pode descer o chicote. Para que esse chicote, gente? Para cada um voltar para a sua casa. Caraca, mano. Ah, vocês não estão entendendo não? Espera aí. Saulinho, começa logo apedrejando um. Estevão. Ó, tem autorização. E cada cristão voltou para a sua casa. Cada cristão voltou para a sua realidade. Cada cristão voltou para a sua vida. A proposta de Jesus não é que a gente fuja da vida. A proposta de Jesus é que a gente leve a espiritualidade para as nossas realidades. Então não venha para cá, não busque a oração, não busque o jejum, não busque nenhuma disciplina espiritual a fim de ser trasladado da vida. Nossa, meu casamento é perfeito, nunca briguei. Fuja desse casal em nome de Jesus. Sente com aquele que briga todo dia e fala assim: mas Jesus é tão bom que a gente termina a noite em paz. Semana que vem rola porrada não, desculpa. Não pode. Lá em casa meu filho dá trabalho demais. Lá em casa as contas é no papel. Senta com essas pessoas. Porque essas pessoas têm experiência de espiritualidade. Senta com o empresário que quebrou 8 vezes. Você vê, você não tem muito mais espiritualidade do que aquele que está lá no TikTok pregando curso online. Senta com o Manel. Amém, gente? Deus sempre devolve a gente para a vida. Para na vida a gente desenvolver bom ânimo. Vamos orar? Tem coragem?